Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos a... Eu ia falar Naja Toca, eu tô com isso na cabeça. Mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a nova expansão de Hearthstone, Viagem à Cidade Submersa, onde a gente tá acompanhando aí 3 pessoas numa incursão marítima. O Don Finlay, Murgleton, que agora tá com 2 amigos novos. A gente já conhecia da Liga dos Exploradores em Hearthstone, ele foi pra Liga dos Exploradores em World of Warcraft. Temos agora a Ine Tempespiral, que é uma mecha gnoma, e o embaixador Faelin, né? O Faelin, que é um Nightborn, como é em português? Filho da noite. Filho da noite. Filho da noite. E que ele tá há muito tempo querendo voltar a Zinazari, né? De acordo aí com a descrição do card dele. E... ele fala assim, ó, será que Zinazari terá segredos profundos que devem permanecer esquecidos? Então a gente não sabe como vai se desenvolver essa expansão. E é focada em ninguém mais, ninguém menos que a Rainha Azshara. E, como vocês sabem, eu sou jogador de Hearthstone, não entendo muito de lore, mas pra trazer conteúdo eu chamo quem sabe. Então eu chamei aqui a elfa noturna mais famosa de Hearthstone no Brasil, que é a Flor Bela. Flor, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite, Edu. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar bastante sobre lore, que eu gosto de falar sobre lore, falo bastante pelos cotovelos. E os maravilhosos do café em Suramar, a Dorna e o Bilbo. Sejam muito bem-vindos, gente. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, a gente também está muito feliz de estar fazendo parte aqui novamente. É sempre um prazer estar participando aqui. Prazer. Com certeza. Todo meu. Eu adoro. E, gente, o que não quer calar, o pessoal fala assim, o que é Zinazari, onde é Zinazari, por que aconteceu, o que é esse lugar? Qual a importância de Zinazari? Zinazari era a capital do... na verdade, o nome dessa cidade eu não sei dizer como era antes. Talvez a Flor Bela saiba, porque... Era Elundris, o olho de Eluna. Isso. Quando a Rainha Azshara ela foi coroada, ela mudou o nome dessa capital para Zinashari, que é a Glória de Azshara. Isso. Que é em acho que Darnaciano, não sei, porque antigamente era uma língua comum, né? Agora tá separado em Chalaciano e Darnaciano, mas tem uma língua élfica mais antiga, que eu imagino que tenha muita similaridade. Então nessa língua, e também é usado em Darnaciano o Zin como glória, né? Ela era uma rainha, assim, que sempre conseguiu o que ela queria. E era engraçado porque ela era extremamente adorada pelos súditos dela, né? Ela era aquela rainha que... Quando ela recebeu a Sharasdal, que é o cetro das marés, ela recebeu de presente dos Eivios, né? E uma das primeiras coisas que ela fez... com o poder desse cetro mágico, foi aumentar a beleza dela. Então ela tinha aquela aura de beleza, aquela coisa da juventude que nunca envelhecia, e ela era cada vez mais linda, cada dia mais bonita. E os elfos viam isso como quase uma coisa de divindade. E é engraçado, por mais que a comunidade élfica, né, da região não gostasse dos Highborn, né, dos alto-elfos, que eram aquela nobreza, o pessoal da nobreza que ficava ao redor dela, eles tinham uma paixão pela Azshara. Eles adoravam ela, assim, quase como uma divindade mesmo. Isso, ela era, né, apesar de ter uma altivez, assim, ela era adorada porque ela era carismática também, ela conseguia envolver, assim, as pessoas, né, as pessoas seguiam ela porque viam nela essa figura que nem a Dorna falou, de divindade, né, e ela tinha esse feitiço de glamour, assim, essa coisa que chama, né, as pessoas. Ela era assim,
né, pra aquela época, ela é o que a Tirande é hoje? Dos elfos? Não. Não? É Não. muito mais? Não, são distintas, muito distintas, porque ela era rainha e ela queria ser rainha e se orgulhava disso como posto, sabe? Uma coisa, eu sou rainha. E a Tirande não é rainha, né? A Tirande, ela é alta sacerdotisa, né, dos elfos. Então, não é uma monarquia, eu diria que seria uma teocracia. Tea porque é deusa, né? Seria teo, se é deus, né? Teocracia. Mas seria uma teocracia, mais ou menos. Então, é porque é tudo voltado para deusa Eluna, né? E na Ashara, no tempo da Ashara seria mais... É um império, ela é uma rainha, né? Então, a Shara... Desculpa. Não, pode falar. A Shara, ela queria ser adorada. Ela era rainha. Isso. Ela tava lá pra ser adorada, pra ser servida. A Tirande é uma líder. Ela tá lá pra liderar. Ela tá lá pra ser seguida, né? Tem diferenças. Ela é uma líder e ela é guerreira também, né? E a Jara não, ela já era mais assim, mais uma magistra, eu acho, mas ela era, né, arcanista e queria ser justamente adorada, por isso eu não tava achando ela queria que as pessoas amassem ela, adorassem ela, servissem, e por isso, né, quando ela fez a barganha lá, o que foi justamente que ela pediu, né? Eu quero ser a rainha, eu quero ser a... Eu acho que a grande diferença é que a Ashara, embora fosse adorada pelo povo dela, o oposto não era verdadeiro, assim. Ela estava um pouco que não se importava muito. Tanto é que as ações dela, o pessoal vai falar mais pra frente, refletiram no seu povo. Já a Tirante, quem a Dorna falou, é uma líder. Ela pensaria no seu povo antes da sua vaidade. A Ashara é a vaidade em pessoa, né? Primeiro vem os desejos dela, aquilo que ela quer, e por último lugar vai vir o povo dela. Caramba. Que pesado. Eu tinha noção da lore, mas eu não imaginava que era tão profunda assim. Então ela gostava do luxo e tava ali. E aí, o que aconteceu com o império dela? Por que foi tudo por água abaixo? Literalmente. Literalmente. Vale lembrar que, assim, a Shara... Primeiro, a sociedade que ela era rainha, que ela liderava, era uma sociedade que se separava em níveis, né? Tinha quase que castas lá no meio. Então, por exemplo, o caso do Malfurion, né? Nessa época, o Malfurion estava aprendendo a ser druida junto com os cenários. Ele era o único, né? O Illidan tava lá, mas o Illidan não tinha muito talento, né? Os cenários virou pra ele e falou: se você quiser aprender, aprende com teu irmão, que eu não vou te ensinar nada. E aí, porque a Ashara, ela não confiava nos deuses antigos, ela não confiava nessa coisa da natureza, ela não chegava nem perto de Mount Hyjal, porque ela não tinha essa coisa. Pra ela era magia, né? Como a Florbela falou, ela era uma arcanista. E os magos eram a elite do povo. Quem conseguisse lidar com a magia arcana subia nos postos na cidade de Zinhashari, né? Quem não conseguisse era a classe abaixo, né? Eram os sacerdotes, eram os soldados, era o resto, né? Ela sempre foi muito elitista. E ela sempre foi aquela, pra mim só o melhor. Pra mim só o melhor. Eu acho que vale começar por essa história antes da gente falar da merda que ela fez. Uhum. E aí assim eles começaram a estudar, né? A fonte ali que tinha, né, aqueles poderes estranhos, que foi o que transformou eles em elfos, né, porque os elfos, no princípio, eles eram trolls negros, né, que moravam em cavernas. E aí eles começaram, então, a se unir, né, em volta daquela fonte que tinha aquele poder, com aquela energia estranha, e aí eles começaram a evoluir, a ficarem mais, né, ter uma sutileza diferente, uma inteligência, enfim, mudaram, né, modificaram até o corpo, a parte física, e aí eles, então, começaram esses preferidos da Ashara, que eram os que estudaram a fonte, começaram a ver sobre as suas propriedades mágicas, né, viraram, então, essa classe que era mais
a mais alta, né? A mais a que ela gostava, a que ela apreciava, os preferidos dela, né? E aí o pessoal do Malfurion, que o Malfurion começou depois só da cisão a ensinar, né? Ele estava interessado no druidismo. E a Tirande, né, também estava como... Ela era uma noviça, né? Noviça isso. dos sacerdotes. E aí o que a Shara, ela não gostava desse povo, assim, meio vibe, assim, de roots, né? Meio vibe de natureza e pá. Ela pegou e tocou eles pra longe. Ela criou um templo. Porque, assim, Suramar, que era próximo a Zinhajari, né? Tinha o maior templo de Eluna que tinha sido construído em todo o mundo. E esse templo, ela estava incomodando ela. Ela não queria mais aquela gente lá, aquelas sacerdotisas e aquele culto, aquela deusa esquisita. E aí o que ela fez? Ela construiu um templo gigantesco lá do outro lado, lá no Vale Gris, né? Que depois vira Vale Gris, porque até então era uma massa só, né, de terra. Ela toca daí as sacerdotisas lá pro outro lado, que é o templo de Latar Lazal, que é onde vai ter depois a masmorra das profundezas negras, que é onde tem um monte de nagas também lá depois, né, quando a gente joga no clássico. E aí ela consegue, né, ali, depois que tocou uns pra cá, outros pra lá, ela consegue reinar absoluta ali com os seus cupinchas, né? Ih, que incrível. Vale lembrar. Né? Vale lembrar que esse templo de Eluna aí, gigantesco, que tinha próximo a Suramar, virou a tumba de Sargeras. Sim. Porque daí quando a legião atacou, né? E aí aconteceu depois o negócio da fonte, a cisão. Eles ocuparam lá tudo, né? Quebrou, e, enfim. E aí protegeram Suramar para ficar afastado, né, de tudo isso. Mas isso a gente vai falando, assim, eu acho que eu tô meio atropelando a lore. Passo de cada vez. Ela é uma Night Elf, né? Uma elfa noturna ou ela é filha da noite? Elfa noturna. Ela é elfa noturna. É que, na verdade, os elfos noturnos são depois... eram altaneiros, eu acho. Não tem uma denominação. Falar em questão assim, agora em termos biológicos, tá? Porque sou bióloga, vou ter que falar dessa forma. Sim. É tipo um antepassado de todos os outros elfos, sabe? Então, se você olha a arte da Shara, mesmo esse vídeo que tá passando agora, né, do Lordbringers dela, eles têm características diferentes que não bate nem com os Filhos da Noite, nem com os Caldoreis, nem com os Keldoreis. Eles usavam o nome Keldorei, já, mas eles eram não pouco os mesmos, diferentes. né? Não. E aí, conforme eles separaram em 3 populações distintas, né? Que foi os elfos noturnos que ficaram em Kalindor, os elfos, os alto-elfos, né? Que foram pra ficaram em Suramar. Kingdom. E os que ficaram em Suramar, os Filhos da Noite. Os Filhos da Noite, cada um criou a sua característica, né? Cada um teve a sua adaptação, aí, por assim dizer. Deixa eu fazer uma pergunta que também eu tô longe de entender tanto da lore que nem a Florbela e a Dorna. A Shara e o grupo dela não é o que chamam de Highborn? Ou não tem nada a ver? Eram o que chamavam de Highborn, sim. Os altaneiros, no caso, em português, né? É que assim, às vezes chamam de Queldorei, porque o Queldorei é o alto elfo em Darnaciano, né? É que tem as nomenclaturas em Darnaciano. E aí, quando separou também os altos elfos e não os altaneiros, eles também usaram o Queldorei, então ficou meio confuso isso. Eles continuaram com o mesmo nome. Isso, com o mesmo nome, mas na verdade todos vieram da mesma raiz. Aí depois que eles foram bifurcando, assim, né, foi separando devido a interferências, devido ao modo de vida, enfim. Né? Porque ainda tem também os elfos sangrentos, que são os Sindorei, ainda vai ter depois dos elfos sangrentos, vai vir os Rendorei, que são os elfos caóticos. Então é bem ramificada, né? Todos vêm dos Trolls negros,
se transformam nos elfos que são chamados de altaneiros. E depois tem essas ramificações aí que começa elfos noturnos, elfos filhos da noite, enfim, uma árvore genealógica enorme. Gigantesco. Eu nem sabia tudo isso. Eu lembro que, assim, bem no início, o pessoal perguntava, tipo, e a Silvana as irmãs, elas são o quê? Aí eu falava assim, peraí. Aí eu já me deu aquele bug mental de só jogador de Hearthstone. Eu falei, mas elas não são roxa. Então elas... Mas também, uma é lourinha, mas ela não é sangrenta, ela é da aliança. Como assim? Aí eu ficava mega bugado até saber que elas eram, né, High Elf, né? Gente, isso. Mas é muito... Eu sou elfo caótico, né? Eu adoro. É o meu main. Meu guerreirinho lá. Então, eles já são uma derivação da derivação da derivação, porque eles vieram dos altos elfos, né, que foram lá pro norte dos Reinos do Leste, aí se transformaram, os que sobreviveram se transformaram foram chamados, não se transformaram, né, eles foram chamados se autodenominaram elfos sangrentos, porque sobreviveram, né, a legião, ficaram com os olhos verdes por causa da vileza ou da magia vil do Fel. E aí depois teve a explosão caótica que transformou, ainda desses poucos, ainda transformou os... Então eles foram, né? Mas vamos voltar para as origens, que a gente tá indo muito pra frente, gente. Vocês estavam comentando, vocês comentaram que a Shara, ela era muito elitista em questão de magia e de poder, né? Poder, assim, vou falar poder arcano, mas é de magia. E as Nagas em Hearthstone, elas têm sempre interação com feitiços, né? E seria esse o motivo? Todas elas têm, assim, elas têm um efeito especial se você jogou um feitiço enquanto estava na mão. Tem alguns feitiços que têm efeito se você jogou uma Naga antes, eles ficam mais poderosos, ou custam menos, ou são lançados 2 vezes. As Nagas, elas são aquelas Highborn mais próximas da Shara que foram transformadas junto com ela. Eu acho que assim, vamos passar o próximo passo da história, porque aí já vai ficar um pouquinho mais claro sobre o que aconteceu, né? Porque a Shara, ela era aquela rainha maravilhosa, magnífica, que todo mundo amava ela, mesmo ela sendo uma tirânica lá, ela mandava tudo. Só esclarecendo que até então era tudo junto, todos os grupos eram o mesmo grupo no Império da Shara, não existia ramificações ainda. Era tudo o mesmo tipo de elfo. E aí a Shara, ela era tão magnífica e tão maravilhosa que ela queria distribuir essa magnificência dela com toda a Azeroth. Ela queria dominar o mundo para que todo mundo soubesse de quanto ela era maravilhosa e quanto que ela devia ser adorada. Só que, né, ela era elitista para um caramba, né? E ela mandou expedições para todo lado de Azeroth para tentar espalhar ao mundo o tanto que ela era maravilhosa, né? E ela tinha colocado os Highborn, né, os feiticeiros, os arcanistas dela, para estudar a nascente da eternidade, né, o Well of Eternity. Mesmo sendo aquilo, mas sempre foi mais domínio dos sacerdotes, né? E aí eles começaram a descobrir que eles conseguiam manipular as energias da nascente, né? E a Shara conseguia manipular também muito bem. Muito bem. Aí ela queria... Ela começou a usar muito os poderes da nascente e espalhando o domínio dela por Azeroth, né? Só que ela não se dava muito bem com as outras classes, como a Forbella falou, né? Era sempre a elite dela e o resto ela não gostava desse pessoal mais roots. Ela não gostava dos deuses antigos, ela não gostava do pessoal que era mais para esse lado. Então ela via aquilo como um problema na sociedade dela. Ela via aquilo como uma sujeira, algo que devia ser limpo. Então, um belo dia, os Xavius chega para ela... Eu fico em dúvida porque em inglês é Xavius, mas é o Chavius. Chavius. É o Chavius. O Chavius chegou pra ela um dia e falou:
rainha maravilhosa, magnífica, fantástica. Porque ele era muito adorador dela, tipo, ele chorava com a beleza dela. Por que você não usa os poderes da nascente da eternidade pra livrar o mundo dessa coisa horrorosa? E ela virou pra ele e falou, nossa, que boa ideia. Então, a gente não mata todo mundo, né? Exato. Por que eu não pensei nisso antes, né? E aí, um belo dia que ela estava começando a estudar a nascente para tentar limpar o Azeroth, né, dessa sujeira, ela recebe uma comunicação com a ajuda do Chavius, tá? O Chavius, ele foi meio que ele fez parte aí desse contato. Ela recebe uma comunicação de alguém que se colocou como o deus mais poderoso, Sargeras, e falou pra ela, nossa, rainha, essa sua busca em purificar o seu planeta me inspira, porque eu busco purificar o universo. Por que a gente não faz uma união aí? E aí que a merda começa. Né? Quer continuar, Florbela? Que daí, né, aí tu vê, né, ela fez um pacto ali com o Sargeras, depois, né, vai indo assim. Bom, mas enfim, aí ela faz, né, aí a Legião vem pra Azeroth, daí começa a porcaria, né? E aí a nascente vira um troço assim que... Inclusive tem uma masmorra lá em Tanares, né, nas Cavernas do Tempo, que é justamente o fim da eternidade, não, a nascente da eternidade, a nascente da eternidade. Isso, que a gente consegue ver bem, assim, não bem, mas né, uma simulação lá, e a gente até luta com a Jara também. Ela tem até uma mecânica de marionetes que era horrível de fazer, porque tinha que ter alguém sempre pra te despelar e o pessoal não conseguia solar aquilo ali, porque se tu era pego, enfim. E aí tu consegue... Resetava, voltava tudo de novo, não matava ela, era um horror. E aí acontece ali, né, a luta, então, várias frentes, né, contra a Legião, o Gerald, não sei... Canto Negro, não, tem um que é militar, dos Elfos Noturnos. O Gerald, é o irmão da Maiev. Isso. E, enfim, várias frentes lutando contra os monstros da Legião e tal. E aí o que acontece é que a nascente, ela explode. Ela vai pro... Aí vira o que hoje é chamado de voragem, né? Que é aquele buraco, aquela coisa que vai sugando tudo, assim. É engraçado que, assim, durante toda a Guerra dos Antigos, né, que foi essa batalha, que o Gerald fez parte, ele liderou uma força que tinha tanto soldados elfos quanto os Old Gods, os Old Gods não, perdão, os Wild Gods, né, que eram os deuses selvagens. A Tyrande, e isso foi uma coisa que eu até falei quando a gente conversou sobre Elune, acho que a Florbela vai lembrar. A primeira vez que teve uma ação direta da Elune em tudo isso foi quando a Tyrande ficou presa no subsolo do castelo da Shara, que ela protegeu a Tyrande das tentativas de tortura do Chavius, né? A Shara deixou bem claro qual que era a intenção nisso tudo, porque ela tinha essa expectativa de que ela ia trazer os Sargeras pra Azeroth, depois iam se unir, porque ninguém mais servia pra ela, só os Sargeras, porque ela era muito magnífica pra qualquer mortal, ela tinha que ter um deus com ela. Sim, era o todo-poderoso, né? Pra ela, ele era o símbolo de poder máximo. Exatamente. E a primeira cidade a ser atacada pela Legião foi Zinhashari. A cidade dela. Ela trancou o castelo, ela colocou os Highborn dela dentro do palácio, perdão, não é castelo, né? Ela trancou o palácio, enquanto isso a Legião ia destruindo Zinhashari. Meu Deus! E ela achava lindo! Nossa, que beleza! Vai matar todo mundo! Limpa. E era isso. E aí o Sargeras foi nessa brincadeira que ele ficava mandando presentes pra ela.
E os presentes eram Hakar, era o Manoroth, eram os demônios da Legião. E aí ela transformou alguns dos serviçais dela em sátiros, né? O Chavius foi o primeiro a virar sátiro, como um presente dos Sargeras pra ela. Gente, muito chocado. Eu achava que eu sabia alguma coisa, tô vendo como sem nada. Eu tô Gente, são completamente chocado. 3 livros, é muita história. Nossa, e tava Olha o até tamanho comentando dos no livros. chat, né? E eu achava que era só jogar a cartinha que tava verde ali e pronto, mas tem muita coisa atrás disso. É muita Tem. história. E a Dorna tá com tudo fresco, porque ela tá lendo. Ai, ela tá lendo aqueles livros maravilhosos ali. Eu tô, porque além de tudo, né, aqui não conta só, na verdade conta, né? Não é só a história da Nascente da Eternidade, falando, olha aqui a Shara, que coisa linda. Também é a época da criação da Demon Soul, né? Que é a Dragon Soul, que é aquela gema que causou problemas muito sérios para as revoadas dracônicas, né? No Porque os cataclisma, aspectos- né? Os aspectos participaram dessa dança toda, né? Então eu acabei tendo que estudar também por conta disso. Sim, a alma dracônica que a gente faz depois aquela raid. É uma raid. Da alma dracônica que a gente luta com todos eles e tem os aspectos, enfim. Todo o cataclisma foi voltado para essa temática já, né? Dos aspectos, e aí o Thrall tomou o lugar do O Neutarium. Neltarion, que é o Asa da Morte, da que é o Morte. que causou o cataclisma. Enfim, então a história tá toda ela muito, né? Sargueras e tudo. Sim. Eu lá ia saber, eu nem imaginava que a Shara tinha assim, algum tipo de interferência com isso. Muito interessante. Tem. Tanto que quando você vê. Puxando agora um pouquinho pro WoW, quando você vê a cinemática que saiu agora do Dragonflight, né? Aquela legenda 10 mil anos atrás e aparece os dragões abandonando a ilha dos dragões, do dragão, né? Falando que o mundo foi ferido e a gente precisa sair. É justamente na época da cisão. É quando, por conta das ações da Shara com a Nascente da Eternidade e a explosão da Nascente da Eternidade, separou o continente, porque antes era tudo um único continente, Kalindor, como era, por exemplo, a Pangeia, né? E aí, com a explosão da Nascente, o mundo se dividiu. E neste momento aí que a gente tem aquela cena da cinemática, dos dragões abandonando a Ilha do Dragão. Caramba. E pra mim, essa é uma das melhores histórias que tem no WoW, justamente porque tudo é muito poético nisso. Por exemplo, a gente tem uma vilã que tem uma soberba muito grande, tem uma arrogância muito grande, e a gente vê o quanto isso destruiu toda uma nação por causa de um egoísmo dela, de achar que, nos delírios dela, que poderia se relacionar com um deus, diríamos assim, que era o caso do Sargeras, e tudo que isso acarretou pro povo dela. E não só isso, né? Porque a gente tem que não só ela, mas como toda a corte que envolvia ela, eram pessoas extremamente preocupadas com a beleza, pessoas com soberba, arrogância, e acabaram se tornando as Nagas, né? Que é um ser no World of Warcraft que traz, ou pelo menos tenta trazer alguma repugnância. Então, da soberba extrema, foram castigados talvez com aquilo que mais temiam, que é se tornar um monstro, se tornar uma coisa abjeta às outras pessoas. Para mim, tudo isso é muito forte, assim, no significado que tem, além do que é contado, mas da lição moral que tenta trazer também essa história. O que ela tava achando da vida, né? Opa, piada ruim, galera, não saiam da live. Ela tava adorando a vida e tava querendo mais, era isso. Era isso que ela tava querendo. E aqui, e de certa forma, né? Foi esse momento aí, foi essa ação da Shara que abriu o caminho, né? Que mostrou para Sargeras um caminho para chegar em Azeroth mais fácil. E formou, né? Moldou o mundo como a gente conhece agora, né? Moldou Azeroth como a gente conhece agora. Aí depois disso daí, né? Por conta dessa divisão que teve, aqueles que estavam em Zinhashari foram água abaixo.
Suramar foi a segunda cidade a ser atacada e ela era muito próxima de Zinhashari, né? Boa parte de Suramar também foi água abaixo, né? Tirando aquela parte que o arcanista fechou, que ficou isolada de todo mundo durante milhares de anos, 10 mil anos. E aqueles que sobreviveram acabaram ficando divididos. Por conta do que a Shara causou, por conta de toda a guerra dos antigos que rolou, teve uma certa separação daqueles que utilizavam de magia. O uso da magia ele foi proibido pelos elfos. Eles viam com maus olhos e era proibido o uso da magia. E eles estavam presos nas florestas em Kalindor, né? Então, isso aí foi uma coisa, inclusive, que foi o Malfurion que ordenou, né? Ninguém podia usar magia. Aí eles passaram por uma tempestade, tiveram algumas questões muito sérias com o ambiente que acabou matando vários elfos, né? Então, houve um grupo de dissidentes que queria continuar usando magia, mesmo assim. Então, esse grupo de dissidentes acabou se separando dos demais de Kalindor, né? Então, aqueles que ficaram em Kalindor se voltaram mais para o druidismo, proibiram o uso da magia e se tornaram os Night Elves, que a gente conhece, os Elfos Noturnos. Tanto que quem lembra da época do Cataclisma, quando liberou Elfo Noturno Mago, tem toda uma chain quest que você acompanha um Elfo Noturno tentando convencer o Malfurion e a Tyrande a deixar eles usarem a magia. E aqueles descendentes que continuaram usando a magia, mantiveram o nome de Highborn, né, que são os Keldorei, e foram pro Reino do Leste. E aí criaram Lua Prata. Isso mesmo, e ainda alguns ficaram ali naquele lugar onde tem o Gládio Cruel, que agora eu esqueci como é que era o nome do lugar. Não é Raimal, perdão. Ai, como é mesmo, não? Eu me esqueci. Estão os Chandralar, que é o último pedacinho de altaneiros que sobraram. E aí eles também morreram depois, ficaram os espíritos ali. E aí tem uma coisa interessante que eu queria ressaltar, que é por que que os elfos noturnos viram fogos fatos quando morrem, e por que os altaneiros, quando tu chega lá em Najatar, né, em Zinhashari, em Najatar, tu vai fazer as quests, eles são espíritos normais, assim, né, tipo, é o corpo deles, não é fogo fato nem nada. E quando vai lá no Gládio Cruel também, eles não são... mas se eles são antigos, né, como é que eles não são também fogo fato? Porque eles passaram, os elfos noturnos passaram a ser fogos fatos quando eles morrem, depois do Pacto de Nordrassil, que foi quando eles, então, quando houve a cisão, né, eles se instalaram lá em Monte Raija. E esse Monte Rijal, não sei. E daí plantaram, né, fizeram uma nova fonte, houve uma discussão entre Illidan, porque ele guardou um pouco da Ele pegou fonte, 3 frascos da nascente da eternidade. E criou uma nova, né, aos pés da Nordrassil. E aí eles se instalaram ali, e a partir daquilo ali, então, vieram os dragões que abençoaram a árvore, e eles, então, começaram a virar fogos fatos quando eles morriam. Então, antes disso, antes da cisão, os elfos não viravam fogos fatos. Por isso que é só os elfos noturnos que viram. Porque os outros que ramificaram, eles não têm esse pacto, eles não têm essa mesma dinâmica, né, que houve com os que se colocaram ali sob os pés da Nordrassil, né, da árvore. Gente, dá licencinha rapidinho. Tesden, claro. Muito obrigado pelo seu gank, amigo. Sejam bem-vindos toda a Rosângela, que veio com eles. Morrigan, muito obrigado pelo sub. Cassiano e Lucas também. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Quem tá chegando agora. Desculpa a gente não tá falando tanto assim, né? A gente tá aqui no papo. Pra quem tá chegando, caindo de paraquedas aqui, a gente tá falando sobre o Império da Rainha Shara. Quem foi Rainha Shara? Quem são as Nagas? Então, se você tiver alguma pergunta, depois eu vou selecionar e vou passar aí pro pessoal. Eu achava que eu sabia alguma coisa, eu tô vendo que eu não sei nada. Mas eu trouxe gente aqui que é, assim, Lore Master. Vector também, obrigado pelo sub, amigo, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado por estarem aqui. Então,
mandarem perguntinhas, eu vou ler uma perguntinha do Cassiano. Ele perguntou se antes tinha alguma naga que era boa como elfo e depois transformou. Se tinha, assim, boa de índole. Difícil dizer, porque toda a alta sociedade de Zinhachar era meio corrupta. Entendi. Então, Existia naga antes disso? Essa é uma dúvida. Não. É que assim, quando aconteceu, né? Quando ela fez a barganha com o Nisote, ela chamou quem queria acompanhar. E aí os que não quiseram acompanhar são aqueles espíritos que estão lá em Nasjatar hoje, que andam, né? Eles morreram. Então, assim, eles tiveram opção de seguir a rainha ou morrer. Ou, não, eu vou aceitar o meu destino, vou morrer. Então, né, provavelmente aqueles que seguem ela cegamente, assim, concordam, enfim, com os métodos e... Não sei, pode ser também que tenha gente inocente, não sei. Tem também o caso dos elfos de Asuna, né, que eles culpam o Farondiz por ter recusado achar e causado, e sujeitado eles à situação de mortos, de espíritos. Isso, né? é porque ele... Quest. Todo mundo odeia muito ele, tipo, Sim, a gente vai caminhando com ele e a galera A toda dó, humilhando ele. Eu fiquei com muita peninha. Ele era um príncipe, então ele tinha domínio sobre a região dele ali, né? Então ele não quis seguir. E eu acho que... Desculpa, Fernanda. Não, pode falar. Eu acho que independentemente de julgamento moral também, principalmente aquele núcleo que seguia ela mais próximo, que era o pessoal da corte, eles, por uma questão do charme dela, por uma questão de admiração, eu acho que se mantiveram seguindo ela. Por exemplo, a gente tem a Raid, que foi o Palácio Eterno, né? E um dos chefes da Raid é a Corte da Ashara, que representa justamente aquelas nagas que se tornaram nagas por causa da Ashara, tiveram todo o sofrimento por causa da Ashara, tiveram todos os danos por causa do que a Ashara fez, e ainda assim estavam lá seguindo ela fielmente, estavam representando ali com ela. Então acho que tem muito essa questão do charme dela, da questão dela... Até mesmo aquela spell que a gente tem em RPGs, do charme, que você domina um aliado e o aliado passa a seguir você. Eu acho que esse é o poder dela também. Ela tem esse poder dentro dela. As pessoas admiram e seguem independentemente de julgamento moral, mesmo que elas tenham perdido tudo por causa dela. Uma outra pergunta que tem aqui é quanto tempo desde a criação das nagas até o momento presente de World of Warcraft? Vocês têm alguma noção assim de 10 tempo? mil anos. 10 mil anos e uns quebrados, né? 10 mil anos. Não tem como Sempre falar começa. 10 mil sem pensar no Os elfos sempre tiveram uma vida muito longa. Eles são seres com vida muito longa, né? Quando a gente tem o Pacto de Nordrasil, o Norsdomo, ele oferece pros Night Elves como guardiões de Nordrasil e dessa fonte, desse poço que as raízes de Nordrasil cresceu por cima, ele dá para eles a vida eterna enquanto Nordrasil estivesse em pé, né? Mas, de uma forma geral, esses elfos, eles têm uma vida muito longa. E as nagas não seriam diferentes, né? Uma outra pergunta que tem, foi apresentado pra gente também em Hearthstone, acho que antes não tinha nenhum carro, os Ancoanos. E aí a pergunta é qual a relação dos Ancoanos com as nagas? A gente tem 2 Ancoanos no novo set. Os Ancoanos, eles são um povo... eles são do fundo do mar, pelo que eu entendi, eles são do fundo do mar. E eles seguem Neptulum, que é um deus das águas, né? Então, eles não têm relação com as nagas. Eles são só um povo submerso, um povo que vive naquele local ali que era... Não? Não, sim. É que eu tô tentando, assim, falar... Não tem, assim, uma coisa direta entre os Ancoanos e as nagas, no sentido de, eles adoram... Na verdade, se eu não me engano, eles são parentes dos Jinil, que são Sim, aqueles... Pandaria, né? São aqueles homens peixe de Pandaria. E
eles não têm aquela coisa nem com o Nisote, nem com a Ashara, como falou. Não. Eles seguem o Neptulon. O Neptulon, ele é um deus elemental igual é o Ragnaros. Ragnaros. Exato. Das águas. E assim, inclusive, houve indícios de que eles tinham algum tipo de culto a Eluna também, porque existe um item que vende lá em Nazjatar, nos emissários, que fala sobre as águas, os mares e tal, e cita Neptulon e Eluna. Então existe alguma desconfiança, assim, algum indício de que eles sigam. Então eles não têm nada a ver com Ashara, com Nagas, são um povo do mar mesmo. Que nem os Jinyu, que nem a Adorna falou. Que é um E povo o líder aquático. racial deles é o Okani, né? Que é a Okani. carta que a gente recebe. Inclusive, é uma carta com uma mecânica totalmente nova. A gente não tinha recebido antes. Um lacaio. E eles têm, né, essa pegada, tipo assim, meio... né, que você falou que eles são, né, de Pandara. Eles têm essa coisa meio samurai, né? Bem legal. Os Jinyu, no caso. Sim, os Anconos Os também, né? Anconos Eles têm também, a se você espadinha. olha... Tem umas quests com eles que a gente escolhe qual Nazjatar. deles seguir, eles ajudam a gente, né? Uhum. Que dá pra ver mesmo. E Mesmo. eles Mesomer. também vendem aquelas pérolas lá que você compra a armadura de Nazjatar. Isso. Tem espalhado por tudo quanto é lugar. Inclusive, eles te ajudam contra a Ashara quando você Sim. chega em Nazjatar. Eu acho que é porque realmente eles estão numa guerra contra as Nagas, né? Porque eles ocupavam aquele espaço, aí as Nagas, aí desceu os Inhashari, desceu a Ashara, desceu toda a corte dela, e chegou e falou: esse terreno agora é meu. Eles não gostaram muito disso, não. Os Murlocs, perguntaram se eles têm relação com os Murlocs, eu acredito que não, né? Os Murlocs Acho que são não. totalmente, Não, só se for uma coisa muito antiga. né, tipo o dinossauro e a galinha. Mas o... E vocês gostam de Murlocs? Qual a opinião de vocês? A gente já recebeu também vários Murlocs, né? Tá dentro da água, não tem como Meu não Murloczinho falar aqui, de ó. Murloc. Eu tenho um Cara, Murloczinho. Quem Então, não gosta de Murloc tem alguma coisa errada, cara. não, eles são Exatamente. fofos, mas assim, se tu for falar em mecânica de jogo, é muito chato lutar contra Murloc. Porque assim, quando tu é lá o level, por exemplo, tu pega um Murloc, vai vir uma cambada atrás. Pode saber, eles vêm de família, assim, ó. Então, geralmente dá morte ali, né? Pra lutar, eles são chatos, mas eles são muito fofinhos. Eu comecei no Hearthstone antes de qualquer contato com o WoW, né? De saber da existência do WoW, primeiro eu soube Hearthstone. E aí, o deck de Murloc era tipo assim, os Murlocs são todos fraquinhos. Tipo, pouquinho ataque, pouquinha vida. Isso. Mas se você deixa no campo, joga um, joga outro, eles vão se bufando e acabou o jogo pra você. Do Exatamente. nada o Murloc tá, é 1/1, ele se transforma num 5/5, se você jogar mais 2, 3 Murlocs, acabou o seu jogo. É a família inteira. No WoW, recentemente foi adicionado uma dungeon com o Mítica Mais, que é o Gambito de Soleia, cara. E o comecinho é um monte de Murloczinho. Você pega um pra enfrentar, você mata ele rapidinho, cara. Agora, os bichos jogam uns palitinhos no chão que se cura, aí não morre nunca mais, e você começa a ficar 30 minutos no pool ali, cara. Então, é exatamente isso, cara. E mesmo sendo irritante, eu não consigo odiar os Murlocs, cara. É a segunda parte lá de Tazavesh, não é? Tazavesh. Uhum. O clássico, eu acho que assim, quem jogou ou no clássico, quem tá jogando nos servidores clássicos, com certeza tem esse relacionamento com o Murloc, porque é exatamente desse jeito. Você começa atacando o Murloc, ele corre e chama a família inteira. Então o que você mais via no clássico era jogador correndo daquela manada de Murloc correndo atrás dele. É muito bom. Dá raiva na hora. E aí, Dona Ashara, ela fez o pacto dela, transformou todo mundo. E, o vídeo tá passando aí, né? Esse vídeo tá passando o Warbringers da Ashara, onde vai contando essa historinha, né? A gente começa o vídeo vendo lá Dinazari toda bonita e sendo inundada. E aí ela fala, bom, eu quero ser rainha, não quero ser serva de ninguém, não. Serva não, rainha. Então, me dá poder, usa meu povo. Ela fala assim, usa meu povo e eu vou ser rainha.
ou então tu continua aí sendo deus do nada. Ela simplesmente fala isso pra um deus antigo, que é uma das entidades mais fortes existentes, né? Eu tô errado. Não, tá certo, ela barganha com o cara, que é um dos piores. Ela tava lá com o pacto dela com o Sargeras. Deu tudo errado. Opa, vamos Vamos pro próximo. Vamos improvisar. É. Ela simplesmente caga na cara do Nozote, velho. Então, assim, ela é uma tirana? É uma tirana. É doida, mas eu dou crédito pra ela. Por isso que todo mundo segue ela, entendeu? Ela enfrenta o negócio. Então, mesmo ela humilhando geral... E aí a gente tá passando exatamente aí o momento onde ela se transforma, né? No que a gente conhece hoje dela. A Rainha Shara. A Shara, rainha das Nagas e das profundezas. Magnífica. Ela é uma tirânica, ela tá pouco se lixando pro povo dela, mas ela é maravilhosa. Ela ainda é maravilhosa. E aí trouxe alguns cards, né, de Hearthstone pra gente falar sobre também. Uhum. E vamos começar, obviamente, por ela, né? A Rainha Shara é uma naga, óbvio, né? E a gente falou da interação com os feitiços, né? Que tem tudo a ver com a lore, bate com a lore, de que eles, né, usavam muito. E se você jogar 3 feitiços enquanto tiver com a Shara na mão, você pode escolher uma relíquia antiga. E essas relíquias são a... Como pronuncia, amigo, o nome dessa arma? Xalatá. A Xalatá. Eu, né, chamo ela de Xalalá porque... Xalalá. A Xalalá. A Xalatá, o Anel das Marés, a Pedra Mar de Galganesh e a Trompa dos Antigos. O que a gente tem a falar sobre essas relíquias aí? Xalatá. Deixa eu falar da Xalatá, porque eu adoro a Xalatá. Vai, a Dorna ama. Eu amo a Xalatá. Eu jogava de Priest Shadow. Ela é magnífica, essa daga. Ela fala com você. Tem um Old God dentro dela. A Xalatá é um Old God. Ela fala com você. Você mata as coisas, ela ri. Ah, eu adoro o cheiro de sangue pela manhã. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ela era arma artefato dos sacerdotes Sombra, né? E a Xalatá, ela tem uma história... Ela é um daqueles artefatos que reaparece depois do Legion pra dar o show dela, né? Ela chega, de repente ela aparece na mão da Shara sendo negociada, aparece depois na mão do Rathion. Foi uma coisa engraçada porque quando eles anunciaram o Shadowlands, uma das telas, né, que eles apresentaram foi a Sylvana segurando a Xalatá. E aí todo mundo, gente, a gente vai ter a Xalatá em Shadowlands. Uma arma dessa na mão das Sylvanas, imagina o que ia virar, né? Infelizmente ela não reapareceu, uma pena. Porque, assim, a personalidade dessa Old God é maravilhosa. Eu acho que ela super combina com a Shara. Tanto que eu até fiquei surpresa quando você falou que ela dava a Xalatá, né? Porque na lore do World of Warcraft a gente pega a Xalatá dela. Que depois o Rathion usa pra quebrar o casco do Nizote. Mas essa adaga aí, ela é maravilhosa. A gente não sabe de onde ela veio, não sabe pra onde vai, mas ela sabe muito bem, e ela sabe muito bem o que ela quer. Uhum. E ela fala pra você o que ela quer. Tanto que a minha sacerdote, eu tô fazendo a Xalatá pra usar com a minha sacerdote. Ela é maravilhosa, gente. Eu adoro essa adaga. No Hearthstone, ela... Cada feitiço que você lança, você causa 2 de dano direto no herói inimigo e perde 1 de durabilidade. Ou seja, ela tem aí... Pode dar 10 de dano extra. E você não pode atacar diretamente com ela. Ela não tem poder ofensivo. Só um poder passivo e interação com o feitiço. Justo? Justo com a lore? Justo. Se ela dá uma risadinha quando você der dano no herói inimigo, vai estar mais justo ainda. Eu não peguei ela ainda, porque, né, quando a gente tá... Mas eu vou fazer o teste, vou pegar todas, vou pegar ela pra ver se ela fala. Ela é com a muito gente. debochada. Ela é muito debochada. E aí, o Anel das Marés. Alguma coisa a dizer sobre ele ou é só um anelzinho simples?
Eu não lembro desse item no jogo. Também não. No jogo ele basicamente ele copia um feitiço custando pouquinho. O E Anel a das pedra... Marés. Ah, A Pedra Mar de Golganet, ela é bastante conhecida. Ela é um dos pilares. É o que tá com o Príncipe Farondiz. Que é inclusive o que o Príncipe Farondiz tenta usar pra impedir a Shara de continuar com o plano dela antes dele ser atacado por ela, né? E o último é a trompa. Trompa dos antigos. A trompa dos antigos é curioso, tá, com a Shara. Porque a trompa dos antigos você usa na Batalha de Darkshore. É um artefato druida. Você usa ela pra... Ela é aquela trompa que o Malfurion usa pra chamar os fogos fatos. Ah, é? E você pega ela numa quest em Darkshore. É uma coisa curiosa ela tá com a Shara, porque é druida, é relacionado aos fogo-fatos, né? Mas é dos deuses antigos? É trompa dos antigos, eu acho que não é a mesma. Será que é a mesma? Eu acredito, pelo menos quando eu fiz a quest lá, a impressão que me deu é que fosse a mesma, porque ela tem o mesmo efeito. No World of Warcraft, quando você usa essa trompa, esse item, você convoca os fogos fatos. Aqui no Hearthstone você chama um lacaio colossal. O lacaio colossal é um novo tipo de lacaio e ele tem... Quando você joga ele, você ocupa mais espaços e tem os outros pedaços do lacaio, porque ele é muito grande para caber em uma carta só. Então quando você evoca ele, você evoca mais partes. E aí cada um tem... A gente vai ver que um dos lacaios colossais é um chefe da raiz da Shara. Agora, antes da gente entrar nos chefões do Palácio Eterno da Shara, eu achei muito interessante os cards, né, submersos, né? Tem porque ele mostra exatamente como era antes e como ficou depois do pacto da Shara com o Nosotho. Por exemplo, a gente tem a carta de druida, que são os jardins asharianos, e quando você usa, você coloca uma versão dele no fundo do seu deck, e são os jardins submersos, que tem um efeito aí diferente e muda tudo. O sabre ashariano, que é um elfinho no tigrinho dele, e depois vira uma naga montada num bicho aquático. Tem o pergaminho, e depois ele vira um pergaminho submerso. O desertor, que depois vira uma naga. O murloquinho, que vira um... Vixe, E o Biblos Bilbos caiu. caiu. Mudou toda a ordem aqui. Mudou tudo. Eu virei o Biblos. A Flor Bela é a nova Dorna. A Flor Bela é a Dorna. E a Flor Bela tá ali. Espera que eu vou puxar ele de volta. Voltou. Opa, desculpa, pessoal. Caiu aqui. Sem problema, amigo. Voltou tudo ao normal. Ui. E tem o Murloquinho, né? Que é o forragedor ashariano. E depois, quando ele vira o submerso, ele já vira um Murloc ali com os dentes mais diferentes. Já vira um Murloc, tipo, abissal, assim, das profundezas. Tem uns no jogo que eles têm até aquela coisinha assim, sabe aqueles Esse peixes tem. abissais que tem uma lanterninha? Tem esse mecanoide, que é o varredor ashariano. Parece que é da limpeza. E depois ele vira ali um mecanoide, né, com as plantinhas ali dentro da água. Eu achei isso muito legal, porque, né, traz isso mesmo, de como era antes do pacto e como ficou depois do pacto. Eu achei bem... Isso é muito legal. Eu acho que eles fizeram isso pra mostrar bem, né, a questão dos ambientes, das criaturas, como ficaram. E também, né, o nome Nazjatar, que é a cidade das Nagas, e antes era outro nome. Eu acho que tu chegou a perguntar por que não é Nazjatar. Por que eles focaram em Zinazar e não Nazjatar como um todo? Isso, justamente por isso, porque eles queriam mostrar também o antes, né? E o antes não era Nazjatar, não se chamava Nazjatar.
passou a ser Najatar quando virou a cidade, o local das Nagas, né? Esse nome é na língua das Nagas, porque eles têm essas de serpentes, porque eles são assim meio serpentinos, assim meio. Então eles têm muito essa sonoridade nos nomes, na linguagem, quando eles falam, quando tu ouve algum deles falando, eles têm essa. E aí Zinhajar era antes, né? Então continua sendo, quando tu vai para Najatar para fazer as missões, tem assim os territórios, né? Então tu entra assim nos jardins submersos, tem essa área lá. E tem Zinhajar também. Sim, né? E tem um monte de pergaminho lá também, tem um monte de murloquinho, tem um murloc que inclusive fica rodando, né? Ali o mapa onde a gente fica quando você é da Aliança, né? Não sei se na Horda também tem murloquinho rodando. Mas eu achei muito legal esse cuidado que eles fizeram. Inclusive no mapa de Hearthstone, se você ficar clicando, tem uma estátua de um murloc, você clica e ela fica tipo... tá submersa, tem algumas rachaduras, tem uma plantinha, você continua clicando, aí vira um murloc totalmente, tá ali embaixo há muito tempo. Então eu gostei muito desse cuidado de mostrar o antes e o depois. Né? E de ser um lugar que os protagonistas da expansão querem visitar, porque, né, tem o quê de explorador neles. Eu achei muito legal. E uma coisa que eu vi o pessoal, né, comentando, foi até o pessoal gringo no Twitter, foi que eles colocaram as raças aliadas agora, né, de protagonista. Tem uma mecha gnoma e um filho da noite e um murloc. Né? Que não é a raça aliada, mas o Não é a murloc raça tem. aliada, mas é um murloc que ninguém joga e é um murloc que fala. Curiosamente, o Mecha Gnomo que veio com a cidade deles, né, foi apresentada pra gente no mesmo patch do World of Warcraft que foi na Jatar, né? Foi lá em BFA no 8.2, se eu não me engano. Então, veio junto também e agora aparece como protagonista ali também no Hearthstone. Quando a gente vai ter no Hearthstone agora as aventuras ali em Najatar, com a Chá. Eu tô simplesmente adorando. E aí a gente começa com os chefões do Palácio Eterno. O Palácio Eterno é a raid onde a gente vai enfrentar a Rainha Ashara e a Comandante Sivara, que é um card de mago. E o grito de guerra é: se você lançou 3 feitiços enquanto estiver com esse card na mão, adicione os feitiços de volta à sua mão. Então, totalmente mago, totalmente coerente com o que a gente acabou de aprender aqui, né? Que as Nagas eram seres que usavam muita magia antes. Como é que é essa chefona aí no palácio? Vocês lembram da luta? Ou tem alguma coisa bacana pra falar sobre ela? Ou era só mais uma ali? Eu tô tentando lembrar. Ela era a primeira luta. A primeira. Ela era a primeira luta do Castelo Eterno. Ela é engraçado, ela era mais físico do que mágico na raid. É verdade. Ela tinha uma mecânica que tinha que o pessoal juntar, que tinha alguma mesmo. Eu não lembro muito bem, mas. Tinha um soak. Tinha um soak, também tinha um negócio do pessoal, acho que era mais no mítico, que o pessoal tinha que juntar quando pegava alguma coisa. Mas enfim, a Dorna tem toda a razão, ela não tinha muito um aspecto mágico, não. Ela era mais um. Assim, o primeiro boss de raid sempre é um boss meio straightforward, assim, meio sem muita mecânica. Mas ela tinha um aspecto mais guerreiro do que de mago, pelo que eu me lembro também. Uhum. Só que ela é lida como mestra de tanto das artes marciais quanto das mágicas. A comandante Sivara levou a vanguarda de Ashara a incontáveis vitórias. Ela parece ser militar, né, mesmo, bem. Ela tinha o título de comandante abissal. Exato. Já tô tentando lembrar as mecânicas. Eu não lembro da luta mas ela dela. não era tão assim. Eu lembrei, ela tinha uma mecânica que jogava um debuff verde e um debuff de gelo na pessoa. E essas pessoas não poderiam se unir, senão dava ruim lá, estourar, alguma coisa do tipo. Mas Era mais essa?
Era ela. Eu não sei se era só no Mítico, mas lembro que tinha uma questão de você não misturar debuff. Sim, Era porque tu mais ou menos ficava com isso. uma rodinha no chão, assim, no teu pé, e aí tu tinha que todos do gelo para um lado e todos do Isso, verde para o exatamente. outro. Isso E mesmo. aí, isso. E aí ficava. Aparecia o debuff e tu tinha que ir pro lado certo, senão tu tomava um dano, assim, que era furioso. E aí dava pra. Aí tinha uma outra skill que deixava no chão o esqueminha que tu tinha que passar em cima pra te despelar. Isso Não mesmo. era isso? É isso Era, mesmo. né? Florbela tem cara de raid líder. Ai, Não não. sei se é, mas tem cara. Mas era essa mecânica mesmo. E também, se eu não me engano, esse personagem tinha uma importância quando os aventureiros chegavam ali em Najatar, por navio, que estava numa perseguição ali, Ordem e Aliança, e ela trazia a Tidestone que fazia o mar abrir assim e a cidade ficar exposta. Sim. Se eu não me engano, ela tinha essa importância na cinemática também ali Foi da- ela que trouxe a Tidestone pra Najatar, né? Sim, sim. Querido, ela é. Ele não. O próximo boss é o Bimonte de Água Negra. Que aí veio como o novo lacaio colossal de sacerdote. Esse é Esse era icônico. chato. Emote. Esse bicho aí era o Exatamente. capeta. E a Uma, descrição assim, dele é: Conjurado das profundezas, o Bimonte de Água Negra habita um abismo tão negro que até as nagas têm medo de se aventurar por ali. Somente a Shara foi capaz de amansar a criatura que ela mesma treinou para guardar lealmente seus tesouros. Porque ele tinha uma mecânica assim, ó, que tu tomava uma skill, tu tomava ou era um buff, não, tu pegava, é um buff, bichinho. você tinha que pegar Era um um bichinho. buff de bioluminescência. Isso, tu pegava o buff no bichinho que tu ficava luminescente e daí tu tinha que atravessar de uma plataforma pra outra antes do buff acabar, porque se acabasse o buff, tu era sugado pra baixo, pras profundezas, assim, tipo, morria, era hit kill. Se você saísse de perto dele também. E é um dos poucos chefes no World of Warcraft que a gente de fato luta debaixo da água, que a gente enfrenta submerso. Então, assim, claro, a gente tá debaixo da água, a gente não tá voando. Mas diríamos que a física é parecida. Então é uma luta que você consegue voar, diríamos assim. Isso é uma coisa única, assim, dentro do World of Warcraft. Mas tem aquela... Isso é de todo videogame, cara, que todo mundo fala. Que ninguém gosta da fase da água, cara. É no Mario. E esse chefe segue essa premissa, porque ele é um dos piores chefes que tem no World of Warcraft, que é de mais chato, assim, de se enfrentar. É a fase da água no... Ele tinha um choque elétrico também, você tinha que afastar. O corpo dele é muito Ele tem grande, um né, vento. no Hearthstone, ele é grandão. Sim, ainda rouba a vida. não, mas Você ele lutava com a voou. cabeça dele O WoW só. também, ele é grande. Ele é um bicho grande, Edu. E assim, ó, ele fica só com a cabeça pra fora e a plataforma na frente dele era bem pequenininha. Só ficava o tanque ali, quem era melee, sabe? E aí, assim, tu ficava nas outras. E aí tinha uma hora que não dava pra ir pras outras, tinha que juntar todo mundo na plataforma. Era um horror a luta dele. Uma coisa que eu esqueci de colocar é a parte extra dele, né? Porque quando você joga essa carta, ela automaticamente evoca uma nova. E é uma baleiazinha que tá, tipo, sendo atraída pela luzinha dele. E aí, esse lacaio faz um lacaio inimigo atacar ele. Ou seja, você cura 8 aí, independente de qualquer coisa. Ele não achou ainda o seu espaço dentro do meta, mas é uma carta bem problemática. Nossa, a luta dele era um saco. Eu tinha dificuldade de acertar as plataformas. Sim, era difícil, era. Mas ele não tem baleia ajudando ele, é sozinho na Não, Não, luta a dele. baleiazinha é uma presa. Ah, praticamente. presa, será que não é o É. peixinho que dá pra tá, gente tipo assim, a olhando, luminescência? ela tá olhando pra luzinha dele. Coitadinha. Tadinha da baleiazinha. Tinha um peixinho que a gente tinha que É onde chegar pegava. perto pra pegar o buff de Não, bioluminescência. e quando tu perdia o time de pegar o buff do peixinho, daí tu tava ralado, Tchau. porque tu não podia Dava atravessar tchau. a plataforma de um lado pro outro, porque senão tu ia ser sugado, era horrível. O próximo boss é a Luija Shara. É um card de xamã. E ela te dá mais 2 de dano mágico de fogo.
Seus feitiços de natureza custam 1 a menos. E depois que você lançar um feitiço de gelo, receba 3 de armadura. É um elemental que atira pra todos os lados aí na questão elemental. É elemental de água. E aí tem interação com fogo, natureza e gelo. Como é que é esse boss aí, Ana? Era Ele um saco tinha- pra healer. Ele tinha 2 fases. Ele tinha uma fase que era só ele. E aí tinha uma segunda fase que ele chamava outros elementais. Diferentes ou elementalzinho normal, assim? Ou tinha uma discrepância de elemental? Por exemplo, isso aqui parece fogo, isso aqui... Ou não? Os elementais eram de tempestade. Porque da segunda fase era um Storm Rise. Então era elemental de tempestade. Exatamente. Esse chefe, ele tinha, se eu não me engano, ele chamava vários elementais, que era uma fase de ágil, e tinha a fase que você matava ele. Só que o destaque, assim, dele é que era uma luta muito caótica com relação a mecânicas de chão, assim, muita coisa acontecendo, e era uma luta de uma plataforma muito grande. Então, tinha esse problema que o healer não conseguia, às vezes, achar um DPS, e você tinha que ficar circulando a plataforma. Eu lembro mais ou menos disso. Era uma luta caótica, eu não achava uma luta chata, uma luta até divertida, mas muito caótica, assim. Era uma luta confusa, porque você tinha momentos que você tinha que estacar, tinha momentos que você tinha que correr atrás dos Hades. Aí tinha momento que era só o boss. O boss ele não saía do centro. O próximo é Zakul, o Arauto de Nialota. Ele tem esse subtítulo aí no... Arauto de Nozote, na verdade, né? Ou Arauto de Nozote ou de Nialota, ou seja, quase a mesma coisa. Porta-voz do fim dos dias, Zakul destrói os últimos vestígios de sanidade de um mundo mergulhado no caos, lançando a pedra fundamental para novos mestres em Azeroth. Esse é um card de bruxo e o texto é: suas maldições abissais curam você em quantidade igual ao dano que causam. Grito de guerra concede uma maldição abissal ao oponente. As maldições abissais são... Tem outros cards, né, que tem isso. E você joga um feitiço na mão do seu oponente, é uma carta que fica na mão do seu oponente e ele toma dano. Então a primeira que você jogou dá 1 de dano, jogou a segunda dá 2 de dano, jogou a terceira dá 3 de dano. E aí com ele, ao invés de causar o dano, você se cura junto. Esse cara, ele era o penúltimo boss do castelo. Ele era antes da Shara. E ele era alto dos Old Gods, né? Ele era alto do Nizod. Uhum. Ele tinha fases de reinos diferentes. Então ele tinha uma fase que era o reino do medo. Aí tinha o reino do delírio. E aí tinha o reino normal, né? Aí tinha vários Hades que você tinha que matar. Muitos tentáculos. Muitos tentáculos. Ele tinha um debuff que você tinha que sair de perto, que era pesadelo. Ele tinha um debuff de pesadelo, típico de qualquer boss de Old God, né? Sempre tem alguma coisa nesse sentido. E muitos Hades. Muitos Hades. Então ele causava aí probleminhas. Era Eu difícil. não lembro dessa luta. Ele não era. Não era. Passar pra próxima, que eu até tô tentando achar o vídeo, mas eu acho que eu não lembro o nome Eu não lembro o nome agora. Que é a Lady Grimpa Gris, conhecida também como Priscila Grimpa Gris. Ela é um card de A guerreiro. Ashvane. E eu achei... essa eu joguei, né? Eu joguei o BFA com todo o meu coração. Foi a expansão que eu... Assim, eu tinha jogado o WoW antes, mas quando eu entrei mesmo, que eu falei, vou jogar, vou upar, vou fazer os conteúdos... Metade, né? Na Jatá eu só passei e dei tchau. Mas o grito de guerra conceda +1/+1 a todas as armas da sua mão, deck e campo de batalha. E eu achei muito legal, porque, me corrija se eu estiver errado, ela era dona de uma fábrica de armas, né? De munição lá. E eu lembro que eu ficava morrendo de peninha, porque ela que tinha uma quest que você tinha que resgatar as criancinhas que estavam trabalhando lá, escravizadas, né? Lá. Sim.
E aí você tinha que ir lá na coisa da Grimpa Gris e resgatar as criancinhas. E assim, É ela mesma. pode não ser tão forte, mas a carta ficou perfeita pra ela. Sim, ela era armamentista de Na verdade, eu não sei se ela era de toda a região de Cutiras ou só da Estreito região lá, do Tiragard, Estreito eu acho. Tiragard. Mas ela era armamentista, né? Ela era a responsável por oferecer as armas e ela fez ela começou a criar armas usando a Zerita e fez o pacto com a O Ashara. pacto que não foi muito legal pra ela, né? Como que foi esse pacto? Por que ela diz que a Shara traiu, ou que isso não foi o combinado? Acho que alguma coisa que ela diz a isso, a descrição dela é: a busca desenfreada de Priscila Grimpa Gris por poder levou ao Palácio Eterno e um pacto sinistro com a Rainha Shara. Em troca de sua lealdade, talvez Grimpa Gris acabe recebendo algo que não esperava. A ideia inicial da Grimpa Gris, ela queria se tornar a líder do Estreito Tiragard, né? Se questão de feudos, né? O líder daquela região, a potência, a família que dominava aquela região, era a família Proudmoore. E a ideia dela era justamente tomar esse lugar. Só que a gente, com as nossas quests e as nossas aventuras no Estreito Tiragard, a gente impede ela disso, né? Ela constrói uma armada que ela tenta atacar não só a família Proudmoore, mas todo o pessoal de Cutira. Só que aí tem aquela cena da Jaina usando o colar das marés para trazer de volta a armada de Cutiras, né? Que é liderada pelo irmão caçula dela, para contra-atacar. Porque até então não tinha nenhuma força armada lá que protegesse eles. E aí ela acaba fugindo e indo procurar abrigo em Najatar, né? Com a rainha Ashara. Eu achei aí a cinemática, botei já no pedacinho. Ela tem ali o colarzinho dela de Azerita, e ela joga, tipo, a Jaina contra todo lugar, né? A Jaina é de Cultirais. Sim, ela faz a cabeça da mãe dela. Faz a cabeça da mãe da Jaina pra prender a Jaina, né? E faz a Jaina aceitar a sentença dela por traição, né? Que é a morte. E a Jaina, ela vai lá pedir ajuda de Cultirais pra aliança. A Jaina é mega aliancer ali. E ela faz a cabeça de todo mundo chega e fala assim: meu Deus, é a Jaina. Ela é a traidora, né? Ela saiu como traidora de lá. Eles responsabilizam ela pela morte do pai. Gente, ela tem muito ar de vilã já. A Priscila, ela tinha essa coisa, porque ela era a segunda, era a segunda família dominante lá. E ao contrário das outras famílias, porque você pega... Eu tô tentando lembrar o nome em português, gente. Vocês vão ter que me desculpar se eu errar o nome, mas... Tudo bem. Se eu souber, nas outras eu falo. regiões de Cultiras, né? É o Vale Trovamari. O Vale Trovamari. O Estreito Tiragard e... A das bruxas, que era o meu favorito. E é o Drustvar. Drustvar. Sim, nossa, eu amei Então, todos esses mapas, o Estreito Tiragard e o Vale Trovamari e Drustvar, eles tinham famílias que cuidavam dessa região sob o comando da família Proudmoore. E o Grimpa Gris não tinha isso, né? Então ela tava lá em... Sai pra lá, gente. Pera, eu tô sendo atacada. Ela tinha essa coisa de querer dominar no lugar da família Proudmoore. E quando morreu o pai da Jaina... Desce. Morreu o irmão mais velho. A Jaina foi pra Terramor, então só ficou a mãe e o irmão mais novo, né? E o irmão mais novo, ele era capitão da armada. Então quem cuidava de tudo isso era a mãe da Jaina, só que ela sozinha. Então foi aí que a Priscila começou a colocar os dedinhos dela nessa brincadeira. E aí ela começou a fazer a cabeça dela. Muitas das coisas que aconteciam no Estreito
Era estreito? É, Bom, É, era Estreito só de Dragard. Estreito de Dragard? Gente, era manipulada pela Priscila sem ninguém mais saber, sabe? Ela dominava essa região na surdina e ela queria o domínio de fato, ela queria o domínio nominal. Então ela fazia essas táticas ardilosas aí. Aí quando ela descobriu a Zerita, ela viu aí uma oportunidade de tomar o que ela queria à força, né? Então ela começou a criar armamento de Azerita, aproveitando que a armada de Kutiras desapareceu numa tempestade artificial causada pelos Old Gods, né? Que inclusive eu suspeito que isso seja parte do pacto dela com a Shara. Ela começou a construir a armada dela e começou a armar eles com o Azerita para dominar a força, para conseguir aquilo que ela queria, que ela estava trabalhando na surdina para conseguir. Só um detalhe, a Shara não mentiu no pacto delas. Ela pediu poder e a Shara deu poder, tanto é que a Lady Ashvane era um boss muito legal e, na minha opinião, era um dos chefes mais difíceis daquela ilha. Era tipo um quebra-core. Chegava na Lady Ashvane, eram onde os cores tinham confusão, tinham problema. Então realmente deu poder, só não foi do jeito que ela imaginava, mas deu o poder que ela precisava. Ela não esperava que fosse virar um monstro marinho, eu imagino. E o Maxi Dog falou que nos comentários que ela parece uma vilã da Disney. E eu concordo, cara. Eu acho ela a cara da Úrsula, da Ariel. Não sei porquê, eu acho muito parecido. É verdade, hein? A Blizzard Parece perdeu uma muito. oportunidade em transformar ela numa num Úrsula. polvão, né? Imagina. A referência. Né? Isso é muito legal. Quem sabe se ela não ia ficar tão brava com a transformação que ela passou. Sim, mas quando eu vi essa carta, eu falei assim, cara, já tiveram algumas armas que foram parecidas, algumas cartas foram parecidas, mas essa descrição com a personagem ficou, ó, perfeita. Bom. E todo mundo falou assim, pô, não gostei dessa carta. Eu falei, galera, mas por que vocês não jogaram, não viram lá um negocinho, vocês vissem? E foi isso que me deu vontade, isso me deu muito vontade de conhecer World of Warcraft, porque a maioria, não sei se vocês sabem, mas a maioria da galera que joga Hearthstone não joga WoW, tipo assim, não conhece as coisas do WoW. E por isso que eu adoro fazer, de trazer vocês, né, pra... Eu também não sei muito, eu comecei no BFA e eu gosto de fazer as coisas antigas, eu pesquiso muito, mas eu não sou lore master que nem vocês. E isso me encanta muito. Eu lembro a primeira vez que eu fui andando lá, subi lá em Darnassus e vi, né, que você tem que subir uma rampinha assim. Eu vi a Tyrande, que eu vi o Malfurion. Foi um amigo meu foi me levando em todos os lugares. Falei, agora eu quero ver esse, agora eu quero ver esse, quero ver esse. Eu lembro que eu fiquei muito triste que o Dr. Kabum é um nada no WoW, mas ele é tipo um dos mais famosos no Hearthstone, assim, da vida. Ele já apareceu, ele teve uma expansão só dele. Tipo, inventaram uma lore pra ele lá em Eternévoa. E foi incrível. E isso é muito legal. Sim. É legal conhecer a lore, né? Conhecer a história dos personagens e só eu fico triste às vezes, assim, quando tem alguns que aí a gente não tem referência, né, pra falar, mas assim, eu achei muito incrível, por exemplo, quando eles colocaram a Elise no jogo, né, no outro, encontra ela lá em Mechagon e enfim, né, quando colocam as referências também, não só levar do WoW pro Hearthstone, mas também ao contrário, né, aconteceu esse movimento também. E acontece com são coisas mais pequenininhas, igual tem um boss de uma aventura de Hearthstone que foi aparecer depois no WoW num evento de um Goro. Eu não lembro o nome dele, foi um Murloc gigante lá que apareceu. Essa parte da Liga dos Exploradores, né, do Reno, da Elise e do Finlay, e foi pra lá também. Antes da live começar, a gente tava falando, né, que vai ter a nova expansão da Revoada, né, dos dragões voltando. Eu falei, caraca, será que eles colocariam o Kazaku-Zan? Porque na historinha do Hearthstone ele não morreu, a gente só derrota de novo a Onyxia. Mas imagina que legal seria se tivesse, tipo, vai ser a Revoada Negra vai voltar com alguém. A gente encontra o Finlay, né, em Najatar. E como eles falaram que a gente vai
explorar as Ilhas do Dragão através da Liga dos Exploradores, eu não duvido nada de que o Reno, o Philon, vão tudo aparecer lá também. Perguntaram ali do quem do Hearthstone foi pro WoW, e eu fiz um artigo sobre isso na afinada Paladina, que foi o Capitão Celeste Krag. Ele primeiro apareceu no grande torneio, e depois ele apareceu de novo lá na Angra do Facão. E tem inclusive um easter egg, tipo, se você abrir uma Hearthstone enquanto você tá lutando com ele, no mítico, aparece o Remendo, que é um piratinho, e você ganha uma conquista. Não sabia. Então, sim. E o Remendo também é original de Hearthstone. Ele é um piratinha que é um... Como é que é aqueles que é um olhinho só? Um observador? Uhum. Isso. Aí É o observador. Tem o Barbatana, que é o Giant Fin no Alvoroço e Ungoro. A Liga dos Exploradores, né? O Reno, a Elise e o Finlay. E o primeiro foi o Morgul, que é a skin de Murloc Xamã. E ele depois aparece de tempos em tempos no Class Hall de Xamã em Legion. Ele não tá lá sempre, mas... E quem apresenta ele é o Thrall, né? Tem a voz do Thrall apresentando ele no vídeo, e foi muito legal. Eu gosto muito disso. E o diretor de Hearthstone falou que ele gostava muito do Morgul e achava legal porque ele é muito hearthstônico, né? Galera, e eu espero que isso aconteça mais vezes. Deixa eu só pedir uma desculpa pra vocês. É que eu tô com visita em casa, veio de Londrina. Eu segurei o máximo que eu consegui, mas eu preciso ir pra ir jantar com eles. Peço desculpa de verdade, mas, cara... amigos, sem problema. O papo foi maravilhoso. Queria agradecer você, Edu. Queria agradecer também a Dorna, a Forbella. E, cara, eu também vi o chat comentando na hora. Eu fiquei surpreso quando começou a falar lá dos anéis, dos artefatos que apareceu na carta da Shara. E o pessoal aí falando sobre aquilo. Eu falei, caramba, cara, eu não fazia a menor ideia. Mas bom papo pra vocês, continuem aí. Eu peço desculpa por ter que sair um pouco mais cedo, tá? Mas é que eu realmente preciso. Obrigadão mesmo. Tamo junto sempre. Até mais. Tchau. Obrigado. Boa janta. Obrigado. Só ajeitar vai agora. ter que ajeitar aqui. Eu tava tentando lembrar. A família de Drustfar é a Capello, da Isso. Dungeon. E a do Trovamari, eu não sei em português, é Storm Song. Canto da Tempestade, alguma coisa assim? Não lembro também. Eu falando assim, joguei horrores, adoro. Não lembro nada. É que faz tempo, gente. Começa um patch novo, a gente muda de raid, você tipo apaga o que aconteceu antes. Sim, já teve 3 raids, né? No Shadowlands já estamos na terceira. Então, às vezes, assim, mecânica e coisas de questline, eu também não sou muito boa, assim, de memória. Se eu não revisito, sabe? Se eu não revejo, se eu não... não é que nem história de Elfo Noturno, que eu já sei de cor. Mas, enfim, quando é coisa, assim, do jogo que eu não volto, às vezes acaba escapando. Inclusive, gente, tá salvo aqui na minha Twitch o bate-papo que eu fiz com a Florbella sobre arte e druidismo. Dá uma conferida lá, que o papo foi muito bacana. Eu vou voltar aqui e vou colocar mais um videozinho, né, que é o final, a cinemática do final da raid da Shara. Ah, sim. E aí a gente vai falar do que aconteceu com ela, pra onde ela foi. Se vocês, só deixa eu galera, adicionar uma coisa. Claro, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. Diga. Tinha uma coisa muito legal na luta da Shara. Antes de começar a luta, você podia fazer uns emotes, barra emote pra ela, e aí ela te dava um efeito. Então, tipo, se você dava barra angry, barra zangado pra ela, ela te transformava num husky lá, num ad dela, e te dava might control. E se tu fizesse barra rude, era um hit kill, não era? Gente, ela eu caí te matava. nessa, tá? Eu caí nessa porque eu tava Eu tava fazendo pela primeira vez, eu fiz no localizador, eu tava
querendo ver, né? E aí falaram assim, dá a barra speed nela que você ganha um buff. Aí eu falei, vou fazer. Eu era novatinho, gente, eu não sabia que tinha essas trollagens no WoW. Aí eu fiz e eu morri, e aí todo mundo ficou rindo de mim, eu fiquei muito triste, eu me senti muito humilhado nesse dia. Eu falei, eu não quero mais jogar isso, o cara acabou de me humilhar, mano. E Se você desse barra kiss, parecia uns coraçãozinhos. Isso. Ela falava alguma coisa também. pô, Falava. Barra cara, love. foi muito triste, veio só um rajadão assim, morri. Caí Sacanagem. nessa. Pois é. Você galera, dava barra parte, você virava uma nuvenzinha de peido. E aí tem essa, né, quando a gente termina, né, a batalha e derrota ela, a gente não mata ela, a gente só derrota. Não mata. Alguém vai lá e fala assim, não vai não, amor, não acabou pra tu. E aí tá passando exatamente essa parte. Vem só o negócio, penetra ali o escudo e fala, volta aqui, não acabou Misotinho não. vai lá, pega ela e leva embora. Uhum. E aí, tipo, nessa parte eu falei, pum, voltou a vida ali e chamou. E você pensa, a gente não viu mais a Shara aí. E a gente vai encontrar ela lá em Nialota, que é posso falar a cidadezinha, o Império do Nozote? Isso. Uhum. E a gente vai encontrar ela lá, e lá ela tá pedindo ajuda pra gente. Fala assim, Ela tá ajuda presa, aqui. né, na luta. Ela tá presa Ela e tá você presa resgata com ela. corrente, Uhum. E ela fala assim, se vocês me soltarem, eu falo como você derrota ele. Mas tem que me libertar primeiro. E aí, o que a gente faz? Derrota lá o boss e a gente ajuda ela. E ela fala, pra derrotar, vocês tem que fazer isso, isso e isso. Deixa a arma, como é que eu esqueci o nome da Xalala? A Xalatá. A Xalatá, deixa a Xalatá com a gente. Fala, vocês vão precisar disso aqui pra derrotar ele. E agora ela fala, bom, tem um poder maior aí e tô indo atrás dele. Valeu, galera, abre um portalzinho e... Geladeira da Blizzard. Edu, eu nunca mais vou falar xalatá na minha vida. É Vai ser xalalá. xalalá pra sempre agora. Vai ser xalalá pra sempre. Xalala. Foi no BFA, no Batalha por Azeroth. E aí, essa daí é a penúltima raid, se eu não me engano, e a última raid é do... O do castelo Nozote. foi a penúltima e a última raid foi o Nialota. Nialota. E a Lota. Eu fui carregado. Eu até tenho quest lá que eu não terminei de fazer ainda em Nialota. Nossa, e em minha lota de novo aparece o Rathion. Nossa, Sim, é a primeira tava muito luta, eu teorizando, acho. sim. Na E a primeira luta é mó luta ele foi legal. corrompido. Sim, a luta é mó legal. E eu lembro que eu fiquei especulando muito quando apareceu o videozinho, né, da água, que eles dão um preview antes de liberar a expansão de Hearthstone. Eu fiquei assim, caraca, será que é Nialota? Porque aparece o olhinho do peixe do Nozote, mas eu falei, cara, será que eles vão fazer isso? Acabou de sair o Nozote de novo? Será que eles vão botar? E eu ainda acho que vai ser o mini conjunto, porque, né... Tem tudo a ver com a tem Tudo Shara, a ver, né? A Cara, Shara fez um pacto com ele. eu acho que tem tudo a ver e o mini conjunto vai ser Nialota. Se eu acertar, já tá lá coisa no Twitter, eu postei. Se não for, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste se não for. Mas é possível, porque tá dentro da temática, Fora né? dela, Do tá tema. dentro do tema. Uhum. Quero muito vocês contando isso de novo quando eu lançar a próxima expansão. Meu Deus, a Dai já sabe tudo, né? A gente tá nas profundezas, né? A gente tá nos lugares profundos da Terra, como eles mesmos chamam. E é o mesmo lugar que estão os Old Gods. Então, na verdade, tem tudo a ver. Tá Comentaram, do jeitinho. expectativa, Nialota, realidade, Mechagon. Ai, daí dói, né? Daí Que é triste, também, né? Ah, que não, também gente. faria um pouquinho de sentido, porque a gente já tem o Finlay e aí o Reni e a Elise já estavam lá em Mechagon também. Por que não?
É verdade, eles estavam lá também. Ai, gente, considerações a mais sobre Dona Shara? Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre esta rainha peculiar? Não, mas eu queria comentar só rapidinho que eu achei muito legal a ideia de trazer um filho da noite para visitar Najatar, né? Para visitar Zinhashari, porque assim, quando houve a cisão, os filhos da noite ficaram lá em Suramar. Então, assim, muitos deles, né, tinham parentes em Zinhashari, tinham parentes em outros lugares e ficaram separados, né? E tem muitos, inclusive elfos noturnos também, que a gente faz questline, né, lá em Najatar, tem alguns que reencontram pessoas e tal, e a gente encontra. Então, assim, eu achei muito interessante a ideia deles terem colocado, né, um filho da noite, porque ele tá lá voltando, revisitando o local, né, de repente tem alguma nostalgia pra ele, tem alguma coisa de emocional, assim, sabe? Pra mim, assim, de repente, de pessoas que ele deixou pra trás. Porque se ele é um filho da noite, ele tem pelo menos 10 mil anos. Isso é certo, né? Ele tava lá, né, dentro da Guerra dos Antigos. Então, é nostálgico, assim, pra mim, sabe? Eu achei tão bonito, assim, tão poético, não sei. Gente, e a coisa que eu mais gostei é que ele é um filho da noite, druida, que não pode, não tem no WoW, você não consegue jogar com filho da noite druida. Não faz druida. Não. Druida, e ele vira uma baleia, não é? Vira uma eu baleiazinha. achei tão lindo também, eu achei lindo. E ele é tipo gordo, não tem elfo gordo. Primeiro maravilhoso. Quando lançou Tia Blizzard, esse vídeo, foi muito engraçado. Porque acho uns 2 ou 3 dias antes, a gente tava raidando, eu tava raidando com a minha guilda, né? E tem 2 lá que tem personagem Filhos da Noite. E eles estavam comentando como os Filhos da Noite são magrelos. Nossa, mas eles são muito magrelos, muito finos. Aí a gente fez até uma graça, Olé, porque você não viu ele quando ele fica sem o vinho dele, né? Por conta dos Fallen lá. Os cracudinhos lá. Aí saiu o vídeo, exatamente, os cracudinhos. Aí saiu o vídeo de anúncio de Hearthstone e eu, gente, eles fizeram Filho da Noite cheinho, que legal. Muito lindo, e assim, por favor, né, fazer corpos diferentes, assim, o pessoal do roleplay surta com isso, sabe, pede, por favor. Eu tenho um amigo que ele tem um Draenei que é mago, e o Draenei é porradão, eu não quero o meu Draenei, ele é magro, ele não quero... Né? E ao contrário também, enfim, tipos de corpos diferentes, né? Acho muito legal, assim, pra pessoa poder customizar mais ainda o seu personagem, né? Ele é tal coisa, ele é mais, enfim. Eu achei demais eles fazerem. Eu acho muito legal, porque eu percebi também que, tipo assim, os mais hardcore, assim, de WoW, tem coisas em Hearthstone que eles simplesmente não entendem e falam, meu Deus, por quê, né? Você vai ver, Karazhan é uma balada, né? O pessoal fala, não, mas isso não é canônico. Eu acho super... Não, desculpa, é super canônico, sim, porque o que o Medivh mais fazia naquele castelo era festa. É bagunça, tinha teatro lá dentro. O trio Medivetes, eu achei muito legal eles terem adicionado isso. Era um trio que dançava, assim, onde o Medivh e eles estavam lá dançando e performando pra eles. Nossa! Gente, a cinemática, o lançamento cinemático da festa em Karazhan, eu adoro aquela música. Eu adoro aquele vídeo, sério. Inclusive, naquele dali tinha um spoiler que o Reno era um dragão da Revoada Azul. Não é da Revoada Azul, né? Mas que ele era um dragão. Porque tem um lacaio que pula lá, Deus, como é que é o nome dele? Curador. Curador, quando ele pula, e o dele é tipo assim, você compra uma fera, um Morlock e um dragão. E ele pula na piscina onde tem uma vaca, um Morlock e o Reno. E aí, muito tempo depois, a Alex Daza conta pra gente que o Reno é um dragão. E da Revoada Azul. O nome dele é Renogus. Eu adoro, gente. Eu queria muito que esses outros dragões que são de Hearthstone fossem pra essa nova expansão. Estão me deixando sonhar. Estão me deixando sonhar com o Kazakusan e com o Reno
Indra. Eu Seria acho, muito super, legal. eu acho super fácil colocar o Reno nessa história. Sim. Super fácil. Ainda mais, tipo assim, ele é explorador também, né? Então, faz parte E da Liga dos A Exploradores. Flor tava falando, né, do Faelin de ter, tipo, sentimento ali. E na descrição da carta dele diz exatamente isso, ó. Por milhares de anos, Faelin ansiou por voltar à terra natal. Será Zenazari o que ele espera, ou será que há segredos profundos que devem permanecer esquecidos? Né? Muita gente já falou que, tipo, talvez ele fosse um vilão, mas eu acho que tem... Eu acho que é tem coisa família. aí, sim. De repente, família. Né? Porque é um explorador, né? Que é o Finlay. A Ine, que constrói o Leviatã, que é o submarino lá. Talvez ela seja paladina, não foi dito, mas acho que combina. E aí seria de novo, né? Porque a gente teve uma outra paladina que era... Uma outra gnoma que era paladina na expansão de Dalaran. Todo mundo falou assim, como assim pode fazer? Eu adoro que o Hearthstone fala assim, não pode essa combinação? Vou fazer. Vou fazer e vou botar de protagonista. Gostaria muito de saber, conhecer a história desse Filho da Noite druida, porque assim, o druidismo ele não era comum entre os elfos, só o Malfurion era druida. Ele só se tornou popular depois da cisão, e nessa época Suramar já estava fechado, já estava selado. Então, se esse cara aprendeu o druidismo, ele aprendeu isso depois que Suramar reabriu. Uhum. Né? Eu vou colocar a cinemática dessa expansão pra vocês verem, a Serial falou ali. E basicamente é uma balada subaquática com um techno. E é muito legal. Depois vocês ouçam a música porque é sensacional. Não, e aí começa, eu né? Eles dizer estão dentro que- de um submarino. Ali tem a Ine mexendo né, consertando alguma coisa ali, mexendo. Tem o tokenzinho do Reno ali. E tem o Faelin. Lindo demais, gente. Nossa, eu adoro esses vídeos adornos. de lançamento do Hearthstone, eles são fantásticos, gente. Eles são São fantásticos. lindos. Sabe o que eu descobri? Tem dedo da Chrissy Golden neles. Eu não sabia. Ah, é? Uhum. Legal. Isso é muito legal. Sim, aí isso Ah, daí é o eles são- Leviatã. É um mecanoide, né? O colossal de Paladino. Eles são fantásticos, gente. Gente, isso daí bugou muito. Eu falei assim, meu Deus, como tem lava embaixo d'água? Não é. Botaram água ali pra enganar a gente. É a cor do Nisote, dos olhos dele, Uhum. Pode não. Não. Gente, mas ficou lindo. Tipo, antes de começar o batidão, vem uma vozinha falando assim em druida, né? E uma vozinha sussurrando assim, já tá. Maravilhoso. Cara, E aí eles ali tirando foto com o pessoal, só num trance, Só na baladinha. só na baladinha, É muito legal a forma como as nagas. eles olham assim com aquela coisa de deslumbre pela janela. Tipo, Sim. Aí, ó, tá vendo? Apareceu o peixe. O peixe com olho vermelho. E eu já me tremi talvez seja todinha ali. Nisote. Com certeza, não tem como. Se eles não me derem, gente, esse prazer... Gente, essa parte eu amo, que é a estátua da Shara toda brilhosa. Iluminada. belíssima. Essa é no centro dali de Zinhajari, assim. Olha só essa parte Palácio. dele. Ai, que lindo, ó. Chegaram lá, a cara dele. Ai, Lindo demais. Eu quero descobrir o que são as frases em... Não é Darnaciano, é Darnaciano? Como eu falo? e agora? Porque eu acho que é um élfico antigo, eu não sei, não tem o nome. Não sei o nome, na verdade. Mas ele é Não muito sei. parecido com Darnaciano e Chalaciano, assim, é o mesmo estilo de... Se a gente for seguir a etimologia das línguas, ela deve ser uma língua muito similar. É tipo português do Brasil e português de Portugal, só que, né, É. uma coisa é 500 anos de diferença, outra coisa é 10 mil anos, né? Dá pra pensar que houveram... Eu acho que é algo de português e latim, sabe? Uhum.
Bacana. E o Finley lá fora, só nadando. Como é que o chapéu Ele dele não precisa. sai? Eu pergunto, como é que o chapéu dele não sai da Ele não Gente, precisa. eu amei conhecer mais da Rainha Ashara. Eu achava que ela era uma coisa, mudou completamente. Continuo cadelizado por ela, que ela é belíssima. E a gente também recebeu ela como um herói jogável de mago. Ela é uma maga antes, né? E tem ela como card. Adorei essa. Todo mundo pediu muito uma expansão de nagas e piratas. E vieram aí os colossais juntos. Foi muito legal. O Bilbo já foi, mas eu quero muito agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui comigo, de estar compartilhando esse conhecimento tão rico de vocês com a nossa comunidade, né? Tem galera aí que veio do café, que veio da Flor. Então, obrigado de coração, gente. Vou dar uma exclamação aqui, Flor Bela, e uma exclamação café para vocês seguirem eles. O Café em Suramá produz conteúdo de lore, também produz conteúdo de guias para quem joga World of Warcraft. A Flor Bela também, todas as novidades de WoW você confere lá. Fala sobre roleplay, ela foca mais no... É um diário, né, da personagem dela. E é muito legal, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, sabe como é que é, né? É só me chamar que eu venho, né? Sim, que eu adoro falar. A Flor já teve aqui de Druida, já veio de Shadowlands, a Dorna e o Bilbos vieram pra gente falar do Vale Alterac, né? Da Briga da Orbe da Aliança. Sim. Com certeza, gente. Próxima expansão eu já tô chamando vocês de novo. Estaremos aqui, com certeza. E com sorte, sem convidados na casa do Biblos, para ele ficar mais tempo aqui.